Olá pessoal, eu sou o PH Pereira do canal Teologizando. Eu gostaria rapidinho de apresentar para os senhores o meu mais recente livro, acabou de chegar para mim essa semana, né? Alguns dos senhores já conhecem, né? É um livro que não é nada volumoso, ao total são 220 páginas, cujo título é Os Arminianos São Salvos, com o subtítulo Questões Pertinentes para Avaliar. É um livro com uma leitura boa, agradável. Os irmãos que já estão lendo, né, eles já confirmaram isso. É uma leitura fluida, não é nada complicado. Ele vai tratar com uma introdução, o prefácio do meu pai espiritual, irmão Jailson Serafim. Ao total são 5 capítulos. O primeiro capítulo eu vou trabalhar com alguns textos bíblicos. O título do capítulo é Desembainhando a Espada, onde vou analisar algumas passagens da Escritura que mostram que todo o sistema de salvação por obras é herético, é falso, é anticristão, é antibíblico e blasfemo. Algumas passagens bíblicas eu vou usar e vou analisar exegeticamente, né? Por exemplo, na página de número 46, tratando ainda desse capítulo 1, eu destaco assim: é evidente que toda crença em uma justificação por obras é blasfema, arrogante e diabólica. Em toda a carta aos Gálatas, Paulo não foi nem um pouco amigável. É possível ler a carta em voz alta e ouvir Paulo vociferando com toda a autoridade que a ele foi confiada. É possível ouvir Paulo na fúria de um furacão. Basta um rápido sumário de algumas expressões usadas por Paulo para que venhamos perceber que ele escrevia não com um sorriso no rosto, mas claramente como um turbilhão de raiva e tristeza. A crença em uma justificação por obra, segundo Paulo, representava. E aí eu destaco alguns pontos, como aquilo que era repreensível, todas as referências bíblicas estão aqui, aquilo que era dissimulação, aquilo que era insensatez, configurando e acabar pela carne, maldição e assim por diante. Aqui está, deixa eu mostrar rapidinho para os senhores. Eu gostei muito, a editora Porto de Lens está de parabéns, a parte da diagramação, né? Muita notinha de rodapé, os irmãos que gostam disso, com muita referência. Ele é recheado de citação, muita referência, as fontes estão aqui, notinhas explicativas, né? Comentários extra também estão aqui. Então o capítulo 1 ele é interessante porque vai trabalhar alguns versículos sobre essa questão, né, da salvação por obras. Depois nós vamos trabalhar, deixa eu achar aqui rapidamente, no capítulo 2, intitulado Aprendendo com a História. Esse é um dos meus capítulos prediletos, onde eu vou analisar em como o arminianismo foi visto no decorrer da história da igreja, como os gigantes da teologia da igreja antiga viam o arminianismo. Veja bem algo interessante na página de número 69. Inicialmente, nossos adversários arminianos gostam de dizer que devemos fazer a distinção entre arminianismo e pelagianismo, visto que a miúde afirmamos ser a mesma coisa. Ao volvermos, entretanto, o que pensavam os teólogos antigos, entendemos que eles afirmavam a mesmíssima coisa. Por exemplo, lembremos-nos de Agostinho, que afirmou que a crença na eleição condicional, sustentada pelos arminianos, deriva-se do pelagianismo. Vejamos, e aí tem uma citação de Agostinho, e a fonte está aqui embaixo na nota de rodapé. Os pelagianos argumentam, diz Agostinho, né? Deus sabia de antemão os que se santificariam e permaneceriam sem pecado pelo uso de sua liberdade. E o comentário de Agostinho continua, e lá no finzinho eu coloco em itálico, tá bom? Para destacar um pouquinho melhor. Diz assim: portanto, escolheu-os antes que o fossem, predestinando como seus filhos aqueles que sabiam em sua presciência que seriam santos e irrepreensíveis. Percebem que ele argumenta que eram os pelagianos que argumentavam assim, né? Que Deus elegeu aqueles que creriam e aqueles que perseverariam na fé. Isso é uma crença pelagiana. Não tem como fugir. Pode espernear, arminiano, mas isso é pelagianismo, tá bom? Maquiar isso é esconder toda a verdade, tá? E depois eu vou citar muitos teólogos da Igreja Antiga que já viam sempre, né, o arminianismo como uma heresia orgulhosa, como uma doutrina diabólica ressuscitada do inferno, como a velha heresia pelagiana que Arminio ressuscitou de volta. E vários teólogos vão destacar isso, né? Vários teólogos também considerando o arminianismo como heresia, como blasfêmia. Existe um teólogo, né, que ele diz exatamente assim: de todos os artifícios formados por Satanás e empregados para manchar a glória da verdade divina,
Aquele que agora é comumente chamado de arminianismo é o mais antigo, o mais perigoso e o mais bem-sucedido. Então vocês vão se deliciar com a leitura do capítulo 2. No capítulo 3 eu trato sobre o arminianismo e as seitas. Como os conceitos soteriológicos arminianos são encontrados e detectados nas seitas que nós conhecemos por aí, né? Cito as Testemunhas de Jeová, cito os Mormons, a Igreja Seishonoye, Igreja da Unificação e assim por diante. Veja bem, na página de número 97 eu destaco: em minhas investigações constatei que todas as seitas, desde aquelas mais blasfemas, diabólicas e heréticas, até aquelas que têm uma aparência de cristãs, trazem em seu bojo doutrinário soteriológico conceitos arminianos. Para mim, essa é uma das mais poderosas argumentações para avaliar se o arminianismo caminha em direção ao mesmo lugar que o cristianismo bíblico caminha. Depois, nós estamos caminhando agora para o capítulo 4, intitulado Desculpa, mas não sou ecumênico, onde eu trato sobre essa questão, né, de que muitos sacrificam a verdade para se unir à paz, à união, o amor, né, que eles chamam de amor cristão, né? Então eles sacrificam a verdade da Escritura simplesmente para se manter a unidade. Eu destaco aqui um televangelista aí, aclamado pela grande maioria dos evangélicos atuais, né, que eu não vou falar agora, os irmãos que comprarem vão poder descobrir, né. Eu destaco algumas falas dele heréticas e analiso à luz da Bíblia. Veja o que eu destaco na página de número 116. A verdade doutrinária divide. Paulo nos lembra que não devemos nos unir com falsificadores do Evangelho. Mais adiante eu comento: não podemos dar as mãos ao erro para manter a unidade, que sejamos divididos, chamados de intolerantes e de separatistas, mas pela verdade. Vale lembrar que Jesus condenou duramente a tolerância excessiva ao erro na igreja de Tiatira. Muita citação bíblica também tem aqui, tá? Muita referência bíblica. Tem uma tabelinha também, tem algumas gravurinhas que os irmãos vão poder encontrar no decorrer do livro, que vai fundamentar melhor ainda, né, toda a evidência exposta e apresentada aqui. Depois, no último capítulo, capítulo 5, chamado de Perguntas Frequentes, onde eu destaco pelo menos 13 perguntas que enviaram para mim, tratando sobre essa questão. Por exemplo, a pergunta de número 12. Essa sua atitude para com os irmãos arminianos não seria falta de amor? E uma das respostas que eu dou aqui é: não seria. Porque quem ama fala a verdade. Falta de amor seria ver a pessoa no engano e não alertá-la. Se partirmos de seu argumento, logo não evangelizaríamos mais ninguém, pois assim iríamos entristecê-la com a verdade. Depois nós temos a parte da conclusão, onde eu mostro que eu não tenho ódio nem raiva dos arminianos, tenho ódio da falsa doutrina do arminianismo. E é isso que eu combato aqui, tá bom? Vocês vão perceber na parte da conclusão como eu trato essa questão, com toda a piedade e amor possível. E por último nós temos um apêndice, mais uma vez, o irmão Jailson Serafim, uma questão que é levantada pelos nossos adversários arminianos, de uma citação de Charles Spurgeon, onde ele compara John Wesley, que era arminiano, aos 12 apóstolos e a um calvinista chamado George Whitefield, tá bom? E aqui no apêndice do irmão Serafim nós iremos resolver essa questão, tá? E por último as referências bibliográficas, e é um livro que vai ajudar, e eu creio que esse livro, um livro dessa natureza, tratando sobre essa temática, não existe aqui no nosso solo brasileiro, tá bom? Eu espero que os irmãos venham gostar da leitura, né? E que possam ter embasamento sobre essa questão mais ainda. Eu vou deixar o link da compra da editora aqui embaixo na descrição, tá bom? Abraço.